Rongorongo, a escrita perdida da Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, localizada no meio do Oceano Pacífico, a mais de 3.500 quilômetros da costa do Chile, é mundialmente conhecida por suas gigantescas estátuas de pedra, os moais. Porém, além dessas enigmáticas esculturas, a ilha também abriga um dos mais profundos mistérios da arqueologia e da linguística, o sistema de escrita conhecido como Rongorongo. Descoberta no século XIX, Rongorongo é uma forma única de escrita que permanece indecifrada até hoje. Diferente de qualquer outro sistema de escrita conhecido, ela representa um desafio tanto para linguistas quanto para historiadores. Sua origem, função e até mesmo autenticidade tem sido motivo de intenso debate acadêmico e especulação mística. A redescoberta de Rongorongo. O nome Rongorongo vem da língua Rapa Nui e significa aproximadamente recitar ou cantar. Os símbolos desse sistema foram descobertos por missionários europeus e colonizadores no século XIX, gravados em tábuas de madeira, bastões cerimoniais e até mesmo em ornamentos. Em 1864, o missionário Eugene Heraldi foi o primeiro europeu a relatar a existência dessas inscrições curiosas. As tábuas continham linhas de figuras antropomórficas, zoomórficas e geométricas, organizadas em uma escrita bolsofedon invertida a menos, ou seja, as linhas eram escritas em zigue-zague, alternando o sentido em cada linha. Esta forma peculiar de escrita já indicava que se tratava de um sistema complexo, planejado e não meramente decorativo. Infelizmente, a maioria dessas tábuas foi destruída nos anos seguintes, queimadas pelos próprios nativos sob influência dos missionários católicos, que as associaram a práticas pagãs. Apenas cerca de 20 peças contendo Rongorongo sobreviveram até hoje, espalhadas por museus e coleções particulares ao redor do mundo. O mistério da origem. Uma das grandes questões envolvendo Rongorongo é quando e como esse sistema de escrita surgiu. Existem 3 principais teorias. 1. Desenvolvimento autóctone. Essa hipótese propõe que Rongorongo foi desenvolvido de forma independente pelos habitantes da Ilha de Páscoa, sem qualquer influência externa. Caso confirmado, isso faria de Rongorongo um dos poucos exemplos independentes de criação de escrita na história da humanidade, ao lado da Mesopotâmia, China e Mesoamérica. 2. Influência externa. Outra hipótese sugere que Rongorongo teria sido inspirado em sistemas de escrita europeus ou sul-americanos, introduzidos após o contato com exploradores no século XVIII. No entanto, isso é pouco provável, já que os símbolos de Rongorongo não se assemelham a nenhuma escrita ocidental conhecida, e sua complexidade é incompatível com uma invenção recente. 3. Origem pré-colombiana. Há ainda quem acredite que Rongorongo poderia ter raízes anteriores ao contato com o Ocidente, talvez influenciada por navegadores polinésios ou civilizações sul-americanas como os Incas. Contudo, não há evidência arqueológica concreta para apoiar essa conexão. Decifração. Um desafio ainda não superado. Apesar dos esforços de linguistas e criptógrafos, Rongorongo ainda não foi decifrado. O principal obstáculo é a escassez de material disponível. Com apenas algumas tábuas sobreviventes, não é possível estabelecer uma base estatística confiável para análise comparativa. Além disso, não há um Rosetta Stone para Rongorongo, ou seja, não temos nenhuma tradução paralela em outra língua que possa servir de chave de decifração. A língua falada na ilha, o Rapa Nui, foi severamente afetada por séculos de colonização e influência externa, dificultando a reconstrução linguística. Outro problema é que os símbolos de Rongorongo são extremamente estilizados e variados. Há centenas de glifos, muitos dos quais se repetem, mas sem contexto é impossível determinar se representam sons, palavras, ideias ou rituais simbólicos. Alguns estudiosos acreditam que Rongorongo não era uma escrita fonética, mas sim um sistema mnemônico usado para lembrar cantos, genealogias ou cerimônias. Rongorongo e a cultura Rapa Nui. Mesmo sem decifração, Rongorongo está profundamente conectado à tradição e à cosmovisão dos Rapa Nui. Os registros orais da ilha indicam que apenas sacerdotes ou sábios eram capazes de ler as tábuas, em um sistema de ensino secreto e ritualístico. Essas inscrições teriam um papel sagrado, possivelmente utilizado em previsões astrológicas, mitologias ou registros dinásticos. O declínio de Rongorongo ocorreu de forma dramática. Com a colonização europeia, a imposição do cristianismo e a escravidão que assolou a ilha no século XIX,
a tradição de leitura das tábuas se perdeu. Quando os etnógrafos começaram a investigar o sistema, já não havia mais ninguém vivo que soubesse interpretá-lo. O valor arqueológico e cultural, apesar da ausência de tradução, Rongorongo é um artefato cultural de valor inestimável. Sua existência demonstra um alto nível de abstração e simbolismo por parte dos habitantes da Ilha de Páscoa. Uma civilização insular, isolada geograficamente, mas intelectualmente sofisticada. Atualmente, os fragmentos com inscrições de Rongorongo estão espalhados por museus como o British Museum, o Musée d'Elohim e o Smithsonian Institution. Alguns esforços modernos vêm tentando usar tecnologia de reconhecimento de padrões, inteligência artificial e análise computacional para encontrar lógica entre os símbolos menos, mas até agora, sem sucesso conclusivo, Rongorongo e o legado dos mistérios não resolvidos. O mistério de Rongorongo vai além da linguística, menos ele toca na fragilidade da memória cultural humana. A escrita é uma das maiores invenções da história, mas sua existência depende da continuidade de conhecimento. Rongorongo é um lembrete sombrio de que mesmo grandes feitos podem ser esquecidos se não forem preservados ou compreendidos. Sua história é comparável a outras grandes perdas da antiguidade, como a língua etrusca. Os manuscritos da Biblioteca de Alexandria, ou as escritas da civilização do Vale do Indo, enigmas que nos lembram o quanto ainda temos a descobrir sobre nosso passado. Conclusão. Um código, à espera da chave. Rongorongo permanece como um dos últimos grandes mistérios não resolvidos da escrita humana. Escondido nas tábuas ressecadas de uma ilha solitária, esse sistema enigmático representa uma civilização que floresceu, criou, organizou e, por fim, foi silenciada pelo tempo e pelo impacto externo. A decifração de Rongorongo poderia abrir janelas inéditas para compreender a espiritualidade, a organização social e os mitos dos antigos Rapa Nui, mas enquanto essa chave não for encontrada, o mundo continuará a olhar para esses glifos com admiração e com uma sensação profunda de mistério. Save